Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passamos aí 2 semanas nas nossas atividades investigatórias e voltamos hoje com o nosso livro, com nossas atividades no livro. O que eu tenho para falar para vocês que nossas atividades para esse segundo bimestre, elas vão aumentar um pouquinho, vamos ter, né, mais atividades nesse segundo bimestre, mas juntos conseguimos fazer e vamos fazer com maior capricho, com maior atenção e aprender a cada vez mais. Então, vamos iniciar com o nosso cabeçalho, já estamos no mês de junho. Então, escreva o nome da escola, Jacareí, hoje é dia 7 de junho de 2021. Não se esqueça de escrever o seu nome completo e o meu nome. Então, vamos para a pauta. A pauta é de língua portuguesa, começamos com língua portuguesa. A leitura de leite, a professora vai deixar o livro em PDF lá para vocês, que é a Pulga Filomena. O que essa Pulga Filomena vai aprontar hoje, né? Então, façam aí a leitura com bastante atenção, que é muito legal essa Pulga Filomena. No livro Aprender Sempre, vamos fazer a aula 2, 3 e 4. Elas estão nas páginas 37, 38, 39 e 40. Então, temos bastante atividades para hoje. Então, na aula 2, vamos falar um pouquinho da história da pipa, relembrar um pouquinho da história da pipa. Então, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos conhecer um pouco mais sobre um brinquedo muito popular na nossa sociedade e também muito antigo. Aí, a primeira atividade, ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte: a pipa é um brinquedo muito antigo e atual também. Você já brincou de empinar pipa? Essa é a primeira pergunta. Então, você vai falar sim ou não, se você já brincou de empinar pipa. Segunda pergunta, onde costuma brincar? Se você responder sim, onde que você costuma brincar? Se você colocou não, fale onde que você costuma ver as pessoas brincando. Próximo. O que sabe sobre esse brinquedo? O que você sabe sobre a pipa? Você sabe como ela é feita? Você sabe alguma curiosidade? Você sabe como que deve empinar? O que você sabe sobre esse brinquedo? Então, escreva e comente com seus colegas e professores. Então, nessas linhas aqui, você vai responder essas perguntinhas, porque tem ponto de interrogação, são perguntas que querem respostas. Então, tá super fácil até agora, né? Continuando, vamos ler esse texto que é conhecendo um pouquinho sobre a pipa. Então, vamos começar aí a leitura do texto. A pipa, também chamada de papagaio, pandorga, arraia, pepeta, cafifa, quadrado ou raia. É um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e da corda segurada pelo operador. É predominantemente composta de papel, varetas e linha, podendo ser associados outros materiais, conforme um modelo. Pode contar com uma rabiola feita de sacola ou papel fino, a qual funciona como um adereço preso à parte na parte inferior para proporcionar estabilidade aerodinâmica e equilíbrio, enquanto estiver no ar sustentado pelo vento. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do ano 1200 a.C., foram utilizadas como dispositivos de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas
eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares. O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. E aqui embaixo tem a fonte da onde foi tirado essa informação, da onde foi tirado esse texto. Bem bacana, tinha muitas coisas aí sobre a pipa que a professora não sabia. Bem legal, né? Saber da onde surgiu a pipa, por que inventaram esse, que na verdade ele não iniciou como um brinquedo, né? Ele iniciou como lá na época da guerra. Bem bacana. Então tem a nossa perguntinha. Depois de ler o texto, responda. Ah, você já fez uma pipa ou viu alguém fazendo? Sim ou não? E quais materiais foram utilizados? Lá no próprio texto fala os materiais utilizados na pipa, né? Então, vocês vão ver, ou você sabe, já conhece, sabe como que é feito, ou você pega do próprio texto, ok? B. Sabe se seus pais e avós brincaram com pipas? Então, pergunte para eles e conte aos seus colegas. Aqui vocês não vão colocar nada, porque só vai perguntar para saber sobre os seus pais e avós. Nós que participamos das aulas online, você também está convidada a participar da nossa aula online, nós vamos conversar sobre esta questão. E chegamos agora na aula 3. O que a aula 3 fala? Sobre a construção de uma pipa. Então, vamos continuar na aula 3 com a pipa. Mas o que vamos aprender nessa aula? Nessa aula, você lerá um texto instrucional. Pessoal, grife essa palavrinha instrucional. Texto instrucional. Eu vou falar bastante que nas nossas atividades de investigatória, vocês tiveram bastante dificuldade sobre o texto instrucional. Então, eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho o que é o texto instrucional. Para saber como construir uma pipa. 1. Vamos ver o que é preciso para construir uma pipa. Acompanhe a leitura do texto que seu ou sua professora irá fazer. O que você espera encontrar nesse texto? Então, agora nós vamos ler um texto instrucional. O que é um texto instrucional? É um texto onde fala, ó, para construir este brinquedo, você vai precisar de, aqui ó, vai precisar de, vai falar o material que vai ser usado, passo a passo como fazer esse brinquedo. Então, sempre que estiver ensinando alguma coisa, chama-se texto instrucional. Uma receita, por exemplo, é um texto instrucional. Por quê? Porque eu estou ensinando a fazer algo. Então, aqui o brinquedo, eu vou ensinar a fazer uma pipa. Então, ele é um texto instrucional. Porque eu vou estar ensinando a fazer algo. Então, o texto, ó, vem de instrução. Essa palavra texto instrucional vem de instrução de como fazer, ok? Então, ó, para construir este brinquedo, você vai precisar, olha lá o que nós vamos precisar para fazer a pipa. 2 varetas de madeira, uma maior do que a outra, linha, papel de seda, cola e tesoura. Aqui me falou tudo que eu preciso ter para construir esse brinquedo. O próximo é como fazer este brinquedo. Então, eu tenho todo o material. Mas como que eu faço? Eu nunca fiz uma pipa. Eu tenho aqui do meu lado todo o material. E aí? Então, vem como fazer. Então, ó, primeiro passo. Faça uma cruz com as varetas. A mais curta deve ficar na posição horizontal. Olha aqui, ó, a mais curta na posição horizontal. Antes de amarrá-las, coloque um pingo de cola no local para que fiquem firmes. Ó. Próximo, segundo passo. Passe uma linha ao redor da estrutura da pipa, ligando as 4 pontas. Em cada ponta, dê uma volta com a linha para que fique bem firme.
Comece pela ponta superior. Quando der toda a volta, dê um nó na linha. Então, ele está falando para você pegar aqui, ó, a linha, ó, e passar em toda a volta. E chegando aqui novamente, aqui em cima, você vai dar um nó, prender. Continuando, terceiro passo. Coloque a estrutura da pipa sobre o papel de seda e recorte ao redor, deixando uma margem de 2 ou 3 centímetros. Então, o que ele está falando? Vamos colocar essa cruz aqui, ó, que nós já fizemos, em cima do papel de seda e vou recortar, mas certinho na linha? Não, ó, ele pede para deixar de 2 a 3 centímetros. Quarto passo. Dobre as margens sobre a estrutura. Qual margem? Aquele pedacinho que você deixou sobrando. E passe cola. A estrutura deve ficar presa ao papel de seda. Cuidado para não rasgar. Quinto passo. Amarre um pedaço de linha na ponta superior. Ponta superior. Ligando com a ponta inferior. Então, daqui superior para inferior. Deixe essa linha um pouco frouxa. É nela que a linha para empinar a pipa será amarrada, um pouco acima da interseção da cruz. Interseção da cruz, ou onde se encontra. Sexto passo. Faça a rabiola da pipa. Para isso, amarre uma linha na ponta inferior. Nessa linha, amarre fitinhas coloridas de plástico ou papel. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber que mesmo eu que nunca fiz uma pipa, como tá tudo muito explicadinho, certinho, como eu fazer com cada etapa, eu tenho já providenciei todos os materiais que eles colocaram lá, eu consigo fazer uma pipa. Então, por isso que um texto instrucional é tão importante, porque vai me ensinar a fazer algo que eu não sei fazer. Ok? Aí termina, pronto, divida-se. 2. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil de fazer? Então, você leu esse passo a passo, qual foi para você a parte mais difícil? E por que ela foi tão difícil? Você vai colocar nessas linhas o que você achou, a sua opinião, ok? E vamos para a aula 4. A aula 4 ela vai falar sobre a construção de carrinho de rolemã. Nós continuamos focados nesta questão do texto instrucional. Só que nesta aula 4, ele vai falar sobre um R e 2 R's. Então, olha aqui, ó. O que vamos aprender nessa aula? Além de aprender como construir um carrinho de rolemã, olha o texto instrucional aqui. Nesta aula, você vai pensar um pouco mais sobre o uso de um R e 2 R's. Para esta aula, a professora, além de explicar aqui a atividade, como que você vai fazer, eu também deixei um vídeo super bacana, super divertido, falando também sobre RRR. Então, esse vídeo vai estar logo acima para vocês também estarem assistindo para essa aula 4, ok? Pode qualquer coisa, dar uma pausa aqui no meu vídeo e vão lá para o vídeo onde explica sobre RRR, ok? Então, vamos começar aqui com o exercício 1. Você conhece um carrinho de rolemã? Leia algumas informações sobre ele. A construção de um carrinho de rolemã geralmente é artesanal. Artesanal é você mesmo que faz, você não acha pronto, você vai construir. Feita com ferramentas simples, como martelo e serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados, dispensados por mecânicas de automóveis, e é construído de um corpo de madeira, com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho, enquanto este desce pela rua. E aqui é a fonte da onde foi tirada essa informação. 2. Assista ao vídeo sobre a construção do carrinho de rolemã e escreva um texto instrucional sobre este brinquedo.
Então, a professora também está deixando o vídeo sobre a instrução de como fazer o carrinho de rolemã, ok? 3. Você já andou de carrinho de rolemã? Sim ou não? E quem fez se você andou? Continuando a parte que eu falei do RR, ó. Complete as palavras com R ou RR. Então, tem um vídeo também explicando sobre R e RR, que é bem legal. Nós já conversamos em atividades anteriores sobre R e RR, na época que nós estávamos lá no comecinho do primeiro bimestre, fazendo o livro Ler e Escrever. Então, vamos continuar, relembrar aí sobre o R. Então, a primeira palavra é carrinho. Será que carrinho eu escrevo com R ou com 2 R's? Rua, rabiola, amarelo, ferramenta e serrote. 5. Para decidir se as palavras acima deveriam ser escritas com um R ou com 2 R's, no que você se apoiou? Como que você soube como que era se eu colocava nesse espaço um R ou 2 R's? Escreve aqui, mesmo não tendo linha, escreve aqui. É bem simples, de uma forma bem resumida, como que você fez para saber se era um R ou 2 R's. E a atividade 6. Escreva dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas sobre o uso de um R ou 2 R's. Essas dicas poderão ser colocadas em um cartaz e disponibilizadas na sala de aula, para que os estudantes possam consultá-los. Como nós não estamos em sala de aula, nós vamos debater nas nossas aulas de interação, porque não temos como fazer um cartaz por estar nesse período de aulas remotas, ok? Mas escreva aqui dicas. Ah, professora, mas como assim? Nós sabemos, no vídeo fala isso, e nós já trabalhamos também nas aulas que eu falei para vocês lá no comecinho do bimestre, que nunca se começa a escrever uma palavra com 2 R's. Então, essa é uma dica que podemos colocar aqui. E tem as dicas que... tem várias outras dicas. Essa questão, pessoal, é legal pesquisar, assistir o vídeo, que lá eles falam as dicas. É legal explorar isso daí, vocês buscarem, descobrirem novas dicas, novas informações, novas formas de estar sabendo como que se escreve com R ou com 2 R's, ok? Então, eu estou super ansiosa para ver aí as pesquisas de vocês, as dicas que vocês vão colocar nessa atividade número 6. E com isso, nós chegamos ao fim das nossas atividades da segunda-feira de língua portuguesa. Só não se esqueça de tirar fotos dessas atividades e enviar para a professora, ok? Muito obrigada de ter participado dessa aula junto comigo. Um super beijo para vocês e nos encontramos na nossa aula de interação para fazer as correções e tirar muitas dúvidas, ok? Um beijão para vocês e até a próxima!